Olá pessoal, então salve a nossa banda. Iremos fazer uma tiragem para os 12 signos do zodíaco que corresponde a essa nova alunação que está chegando. Eu peço que, se vocês gostam de coisas desse tipo, de tiragem de alunação, peço que deixe seu like, deixe um comentário, aí eu saberei se vale a pena fazer tal tiragem ou não. De qualquer forma, eu estou fazendo um teste aqui e pois irei fazer uma tiragem especial para o dia 7 de setembro, onde teremos um eclipse, lua cheia, né? Então vai ser um momento muito especial para nós. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. E hoje vamos então realizar essa tiragem para a alunação que inicia agora no sábado e vamos ver para cada signo, começando por Áries, Satanás, oh, pois então, Ares tem uma mudança pela frente, algo vai mudar pela frente, né? Temos a torre, tá? A torre, ela mostra uma renovação, ela mostra algo que está por surgir, algo novo que está por vir, e algo velho que está por ruir. Então, a Ares pode se preparar na vida material, na vida bem mundana mesmo, pois ele vai ter grandes mudanças, tá? Nessa próxima alunação, que inicia dia 23 agora de agosto. Na questão mais voltada para o inconsciente, ele tem apoio, voltada mais para o íntimo dele, tem apoio feminino, tá? Tem de alguma entidade, de alguma pombogira, às vezes de uma mãe, de uma tia, de uma namorada, né? Ou até mesmo de algum companheiro, né? Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, então nós temos uma providência, né? Digamos que o Ares vai ter uma providência divina, vai ter uma providência feminina, tá? E sempre quando falamos de divino, eu tenho sempre a sensação de irmos para um lado mais feminino, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho sempre essa impressão. Obviamente que não quer dizer isso, pois o masculino e o feminino são divinos, né? Mas o feminino, né, quando ele sai, como a imperatriz saiu aqui, mostra essa questão bem feminina ali, de empoderamento, de sabedoria, né? A imperatriz, ela tá com o pé sobre a lua, ela não está oprimindo a lua, mas ela está assim segurando, né? Segurando as emoções, né? Esse lado mais emocional, esse lado mais escorpianino, né? Esse lado mais oculto. E na questão do dia a dia, o Ares ele tem tudo para retomar, né, essas mudanças, para compreender e retificar essas mudanças e ir além. E a questão divina, o apoio divino total para o Ares, né, nessa alunação. Apesar de grandes mudanças nessa alunação, ele vai ter também o apoio e aconselhamento, de muitas pessoas, de mestres, de pais, de colegas, né, pessoas mais experientes, de pessoas que às vezes não são tão experientes por questão de idade, mas que dão bons conselhos, né? Então essa é a tiragem para Ares. E para finalizar, nós temos, olha só que interessante, falando de aconselhamento e tudo, a última carta de Ares sai com o eremita, né? O eremitão. E o eremitão justamente é isso, né? O eremitão sugere a Ares que se volte para ele mesmo, né? Que busque, né, a interiorização, que reveja realmente aquilo que ele realmente quer da vida, aquilo que ele realmente pode, né, retribuir a vida e aquilo que realmente faz bem a ele, né? É um momento de introspecção para o Ares, não é um momento de festa, não é um momento de sair, de reencontrar pessoas, de encontrar novas pessoas, mas é um momento mais de introspecção. Então foi essa a tiragem para Áries. Agora vamos para Touro. Eu peço que deixe seu like aí, pessoal, por favor. Tá? Comentem se esse método lunar, né, satisfaz o gosto de vocês, se não, se vocês preferem semanal, se vocês preferem quinzenal, tá? Por favor. Touro. O touro, olha, o touro tá bem, hein? O touro tá sabichão.
é um bicho também, né? Essa bichão. O touro tá com papa ali, na questão mais voltada para o dia a dia, para o cotidiano. Então o touro tá podendo agora exercer, né, um maior domínio nos negócios, ele está podendo exercer uma diplomacia maior, né, na vida prática cotidiana, e ele pode ter muita sorte, né? Pode vir coisas do plano astral, pode vir coisas do plano espiritual, mudança de sorte, né? Pode vir coisas inesperadas para touro, né? Nessa alunação, a partir de sábado. A partir de hoje já começa, hoje quinta-feira já começa a fase, já começa a energia dessa nova alunação, já começa mais ou menos 2 dias e meio, 3 dias antes, ela já começa a fazer efeito, então, mas efetivamente a partir de sábado agora, dia 23 de agosto, já teremos essas boas novas para touro, né? Para esse golpe de sorte que pode vir. Na vida amorosa, na vida profissional, na vida mais íntima, né? Saímos justamente o namorado, né? Ele tá com todo o gás para viver a vida, tá com bastante sabedoria em relação ao que ele quer, pelo menos tem tudo para isso, né? Se ainda não encontrou alguém, se ainda não se estabilizou com alguém, agora ele já tem as respostas para isso, né? Com a ajuda do Papa. Lembrando que o Papa é muito importante, uma figura muito importante de aconselhamento, então na questão amorosa ele tem tudo para viver de bem com a vida, né? Essa alunação será excelente para touro, ainda mais porque saiu o Butler, saiu o mago para ele, e o mago representa isso, esse domínio, né? Ele tem tudo para vencer, tudo para vencer. E o que ele pode fazer para melhorar isso é agradecer, é deixar rolar, é deixar viver. Saiu as estrelas, a estrela de touro está brilhando, tá? Nessa alunação, então o touro pode viver de forma tranquila, pode curtir a vida, ao contrário de Áries. Olha só que interessante, touro tem mais é que viver a vida, tem mais é que explorar, tem mais é que se aventurar, mas com cautela, obviamente, e poder colher todos os frutos que a vida pode trazer. Então vamos lá, Gemini, Gêmeos, ó a turma de Gêmeos aí, vamos lá. Ô Geminianos, até caiu uma carta aqui já. Os Geminianos, tenho pai e irmão geminiano, meu pai já falecido, mas tenho um irmão geminiano, conheço bem essa turma. Vamos ver o que essa alunação começa dia 23 de agosto, o mês do pescoço. Galinha de pescoço, hein? Pescoço de galinha, é assim o ditado, né? Pescoço de galinha, não. Nem sei mais o ditado. Vamos lá então, vamos para touro, olha aí. Desculpa, Gêmeos. Então, para a vida profissional de Gêmeos, para a vida mais cotidiana, né, profissional, nós temos a sugestão de ir com calma, né? A gente passou agora já do meio do ano, eu sei que o Gêmeos pode estar um pouco afobado, querendo as coisas rápido demais, querendo que as coisas né, deem resultados logo, mas aqui a temperança está pedindo calma, paciência, para que as coisas fluam naturalmente, para que justamente ele não tenha perdas, tá? Que ele não tenha perdas financeiras, para que ele não perca a cabeça também, né? Porque o pendurado, o enforcado, né, apesar de ele estar preso pelo pé, né, ele pode perder a cabeça, né? Ele pode perder a cabeça a qualquer momento. Tamanha é a ansiedade, né? Gêmeos parece bastante ansioso em relação a esse período, né? Que vai começar agora no sábado, dia 23, mas ele está bem acompanhado. Ele tem caminho para trilhar, ele tem apoio, né? Ele tem parcerias. Ele só tem que focar um pouco mais na questão de deixar a coisa fluir mesmo, de deixar a coisa acontecer. As respostas vão vir, elas vão chegar, né, para que ele não se afobe e tenha perdas, né, financeiras. Ó, carta, olha que sai, roda fortuna, né? Roda fortuna pode ir para um lado, pode ir para outro,
né? Também essa dualidade de gêmeos, representa muito a dualidade de gêmeos, as duas caras, né, como dizem, os dois irmãos. Então a gêmeos tem que trabalhar muito bem a temperança, ó, também há dois jarros, ó. Dois jarros. O jarro de prata vai para o jarro de ouro, né? E para aqueles que querem se aprofundar mais no jogo de tarô, eu tenho lá na Hotmart, está aqui na descrição do vídeo, né, uma videoaula apresentando todos os arcanos, né? Se você já joga tarô ou se você quer aprender a jogar tarô, lá tem tudo para vocês decorarem e saberem o que cada lâmina representa. Então agora vamos para Câncer. Vou lá pegar um cafezinho para ver se a banda toca melhor. Câncer, câncer, câncer. Opa, câncer. Opa. Câncer também vai passar por mudanças. Nessa alunação, a partir de hoje, mas efetivamente no sábado, né, passar por mudanças, a morte, temos a morte aqui, para o caranguejo, né, o caranguejo que talvez esteja passando por muitas aflições, conflitos, mudanças, né? Caranguejo é interessante porque o caranguejo ele se adapta muito bem. Ele se adapta muito bem às mudanças. Apesar de chorar, mas de expor, colocar aquilo para fora, ele coloca e muda, como se nada tivesse acontecido depois. Esse é um atributo de caranguejo muito forte, né? Ele consegue mudar, diferente de escorpião. Escorpião já guarda, né? Guarda aqueles resquícios ainda, aqueles resíduos, ele guarda para sempre aquilo. É muito difícil ele se desapegar daquilo. Ele pode não demonstrar, mas ele guarda. Já o caranguejo não, o caranguejo ele expõe. Então ele vai passar por mudanças agora nessa alunação, mudanças bastante fortes na vida cotidiana, né? No trabalho, na família, né? Com os amigos. Ele vai passar por muitas mudanças, ele vai ter que renascer. O câncer vai ter que renascer, o caranguejo vai ter que renascer. Novo caminho aparecendo, ó, aqui o louco. Novo caminho para câncer. Tá? Câncer vai ter que aceitar, né? Vai ter que aceitar, pois ele tem a possibilidade de fazer isso aí. Ele tem, é o momento agora do câncer tomar novos rumos, tá? Decidir e enfrentar o caminho que lhe é ofertado, pois senão ele vai ter em alguns aspectos da vida, do ponto de vista mais espiritual, transcendental, ele pode ter algumas perdas, tá? Pode ter algumas perdas, mas também ele pode ter ganhos, né? Porque o enforcado de cabeça para baixo, ele também representa o bolso cheio, né? Então a mensagem para câncer é o desapego. Desapegue-se e vá. Lembre-se, câncer, que para uma jornada, para você viajar, é melhor você ter o mínimo de bagagem possível, tá? E para isso você precisa se desapegar das coisas. Então reflita sobre isso e, ó, tenha temperança, ó. Saiba dosar. Dose bem os seus sentimentos, não fique guardando muitos sentimentos de perda, né? Tente ver o ganho, né? Quando um jarro está se esvaziando, o outro está se enchendo. Pense nisso, câncer, pense nisso, tá? Um jarro se esvazia, o outro enche, tá? Não olhe para o jarro vazio, olhe para o jarro cheio. Agora vamos para Lion, aí Leão, meu ascendente, sou ascendente Leão. E vale lembrar também, pessoal, que vocês podem olhar tanto o ascendente de vocês, a lua e o solar, tá? Esses três são os mais importantes, tá? Que a gente mais, né? Recebe mais influências, né? E podemos tirar uma conclusão bem boa, assim, um panorama bem interessante sobre a alunação em si. Mas se vocês sentirem que alguma mensagem, né, em outro signo bateu para vocês, né, aceitem, né, também, porque nós somos os 12 signos, na verdade, tá? Todos nós somos os 12. Só que no momento do nosso nascimento, e aqueles também que receberam iniciações em determinados momentos, acabamos nos concentrando, né, em mais, em um signo a mais do que o outro, né? Olha só, estávamos
estávamos antes falando de caranguejo, né? E olha qual é a primeira carta que aparece. A Lua para Leão, ó. Lua para Leão. Leão também. Leão tá passando por uma fase bastante nervosa e uma fase, não diria ansiedade, mas uma fase bastante inquieta, uma fase de desconforto, sabe? Aqui essa carta aqui para Leão está representando um desconforto. Tá, Leão tá desconfortável, ele tá se sentindo um peixe fora d'água, ele tá se sentindo apertado, enclausurado, e ele não tem muito caminho. Para ele parece não ter caminho, né? Mas aí, olha a cara que tá aparecendo muito nesse jogo aqui, que é a temperança, tá pedindo temperança para ele também. Parece que, pelo menos até agora, os 5 signos até agora estão pedindo essa temperança, mas aqui para Leão surge a temperança muito mais numa questão do inconsciente, tá? Ele ponderar os pensamentos, ele não levar tudo à ponta de faca, tá? Leão quando ele fica irritado, quando ele fica estressado, quando ele fica acuado, ou seja, pressionam demais o leão ele vira quase um Ares, né? Então aqui está pedindo temperança nas questões mais do inconsciente, das lembranças, né? Então essa carta está saindo para dizer que e se casar muito bem com essa carta do enamorado, que também tem um significado junto das demais. Cada carta ela pende para um significado diferente, pessoal, tá? Quando sai junto com uma outra, pende para um significado diferente. Essa carta está mostrando muito mais que para Leão, está querendo dizer para Leão que para Leão abraçar o que vier, tá? O que aparecer para ele, Leão aceita aquilo. Aceita, né? O enamorado aceita os dois caminhos que estão sendo oferecidos ali, ó. Ele aceita, tá? Pois ele tá bem aconselhado, tá? Tem um apoio espiritual lá de cima ou lá de baixo, depende daquilo que ele segue. E mais uma vez, as estrelas, né? Ele tem que deixar rolar, tem que deixar a coisa rolar nesse período, deixar a coisa acontecer, que vai vir o que é para ele vai vir, tá? E pro Leão não se estressar. Então agora, pessoal, vamos ver Virgo. Virgo, estamos adentrando em Virgo agora, né? Estamos adentrando em Virgo agora, esse finalzinho de mês de agosto, e teremos a lua cheia em Virgo também, né? Em Virgem. E essa lua cheia que promete aí, vai ter uma tiragem especial para essa lua cheia, e vamos ver o que reserva para todos, né? Vou fazer uma tiragem ampla, geral para todos, tanto com o deck de 22 arcanos, também com o baralho normal, convencional, né? Baralho da pilantragem. Então, Virgem. Virgem tá com todo o gás aí, né? Tá com todo o gás, esperando remuneração, esperando questões no meio financeiro se estabilizarem, talvez alguma coisa que estava pendente, algum abono que estava pendente pode vir nessa alunação, tá? Pode vir. Isso depende também daquilo que já foi feito até agora, né? Se Virgem trabalhou até agora para adquirir, para reivindicar aquilo que estava querendo, vai ter resultado, tá? E vai chegar logo esse resultado, pois esse resultado ele vai apaziguar a Virgem, fazendo que Virgem tenha uma vida um pouco melhor, né? Pode ser que não seja aquilo que realmente Virgo tá esperando, né? Mas mudanças vão acontecer, principalmente na área da espiritualidade, da mais alta espiritualidade, tá? Temos a morte aqui para Virgo. E no final das contas teremos o mundo, né? Virgo vai poder contemplar tudo aquilo. No final das contas, Virgo pode ser que fique um pouco frustrado
em relação às notícias, o resultado daquilo que estava esperando, mas independente se vier o menos, igual ou mais, ele vai se sentir bem. Então vai ser uma grande iluminação para Virgo poder se reconectar com ele mesmo e Virgo poder viver a vida, né? Virgo está precisando viver a vida, é o mês dele, né? Vai ser a alunação do mês dele, então é engraçado essa alunação com um eclipse lunar, então tá muito profícuo para Virgo poder viver a vida e realmente se reconectar e não prestar muita atenção nos detalhes, né? Virgo não tem que, agora não é a hora de prestar muita atenção nos detalhes, é aproveitar a festa, né? É como se a vida estivesse agora preparando para Virgo uma festa surpresa e Virgo agora não pode ficar prestando atenção nos detalhes da preparação da festa. Tem que aceitar. O que veio, veio, né? Virgo pode querer, pode pensar, pô, poderia ter sido diferente, poderia ter sido assim, poderia ter sido em outro momento, eu ainda não estou pronto, mas aceite que dói menos. Agora Libra, ó, Libra, aí ó, para os librianos, tá? Librianos temos o Imperador, olha, Libra tá com tudo e não pode, e Libra tá com tudo e não pode, ou não pode tá com tudo. Libra tá podendo agora se estabilizar nesse mês, porque essa alunação vai entrar também, vai quase pegar a Libra ali, né? Porque Libra começa no final de setembro e já vai quase pegar ali a Libra. Então, apesar de ser o inferno astral, né, essa alunação ser o período de inferno astral de Libra, a Libra pode se sentar tranquilo e se estabilizar, e se sentir estável, se sentir estabilizado, pois teremos mudanças para Libra, né? Temos aqui a carta do louco, mudança, né? Mudança de caminho. Então, a mudança bastante forte, assim, mais uma questão de inconsciente, mais uma questão de profundidade, né, do lado oculto dele, né? Então Libra, apesar de ter tido, né, numa vida, na vida cotidiana, né, a carta do Imperador que estabiliza, que mostra que está tudo estabilizado, ele vai ter mudanças no interior dele, né? Libra vai mudar bastante o interior dele, vai exigir certa calma, paciência em relação ao convívio social, tá? Ele vai ter que ter bastante paciência, Libra vai ter que ponderar algumas coisas, aceitar outras, né? Recusar outras, mas sempre com muita ponderação, e Libra também está sendo muito bem amparado pelo plano espiritual, para que tenha isso, pois isso será necessário para ele, né? Essa mudança que o louco está trazendo, apesar de parte da vida dele estar bem estável, o louco tá dizendo que interiormente, né, Libra vai mudar bastante. E uma excelente carta para Libra também, fechando o jogo dele, sai o Mago, né, que ele tem total domínio para realizar o que for necessário para ser realizado. Então, para Libra, né, existem mudanças para acontecer, pode ser que a vida cotidiana dele não tenha grandes emoções, pode ser que não surjam muitas emoções, mas ele pode fazer isso internamente. E internamente ele já vai ver aquilo que parecia chato, enfadonho, ele vai ver que a coisa não é bem assim, né? Que ele pode ver aquele mundo já estabilizado ou enfadonho, sem grandes movimentações, com outros olhos. Então, pessoal, agora vamos para Escorpião. Escorpião. Vamos ver o que essa alunação reserva para Escorpião. Olha que interessante. A questão de parcerias, mais voltado para a questão espiritual, para a questão íntima, né, do espiritual mesmo, ele vai ter grande apoio, Escorpião.
tá? Aí temos a carta do Sol, tá? Se Escorpião buscar, procurar, né, o íntimo dele, né, ele vai encontrar ele mesmo, assim, ele vai encontrar como se ele encontrasse ele mesmo, o seu par, né? Mas a questão convivial com as pessoas é que tá um problema para Escorpião aqui. É um problema que a gente tem a Lua. Ó, olha só que engraçado. A gente tem o Sol na parte interna de Escorpião, ou seja, algo dentro dele está brilhando, a vida dentro dele está brilhando, ele está querendo viver a vida, tá? Mas na parte externa, na parte do convívio social mesmo, tem a Lua, né? O Sol e a Lua. Então o Escorpião tá tendo conflitos, né? Pode ser que tenha conflitos durante essa alunação, conflitos com a sociedade, com amigos, relacionamento, o lado profissional, apesar de que o lado profissional dele está estável, se ele plantou, ele vai colher coisas boas, tá? Mas ele tem que cuidar muito, o Escorpião tem que cuidar muito dessa questão do interior dele, talvez ele vá querer demais, né, no interior dele, ele vai se valorizar demais, vai querer demais, e no exterior, no externo, ele não vai encontrar isso. Então ele vai se perder. E aí que vai vir a questão da papisa para ele. Tá? Quem é de Escorpião aí se prepara porque vai ter a questão de cobrança. Cobrança do inconsciente, do espiritual. Tá? Para Escorpião, a papisa, ela representa esse inconsciente do ser humano também. Representa muito bem as pombogiras mais ligadas à rainha do candomblé, as pombogiras mais ligadas à calunga grande, né? Aquelas que cobram mesmo, as mães, né? As grandes mães. E pode ser que, né, por alguma eventualidade, Escorpião tenha perdas, né? Perdas monetárias, ou tenha que aprender a perder, ou tenha que rever, né? Porque alguma questão aqui ficou pendente, né? Teve alguma questão pendente aqui entre o interior e o exterior dele. Talvez Escorpião tenha fantasiado demais o interior dele, né? E na realidade, né, está lunar. Olha aqui, a Lua está sobre o Sol, Escorpião, né? Ela está fazendo um eclipse, né, solar, e a papisa está cobrando dele. Por que está cobrando? Porque ele teve perdas. Ele se perdeu, né? Então eu vou até tirar mais uma carta para Escorpião aqui, porque ficou tensa a coisa para Escorpião, né? Aí vem a justiça para Escorpião. Escorpião vai ter que enfrentar a justiça mesmo, vai ter que enfrentar aquilo que ele fez, que ele planejou, né? Teve planejamento Escorpião aqui, né? O planejamento está aqui, o carta do Imperador, ó, na vida prática ele planejou, ele estabilizou a coisa, ele criou um reino, ele criou uma coisa, e logo estamos voltando também com a questão de tudo é um comércio, né? Falando do povo do comércio, as relações, tá? Tá bem estabilizado, Escorpião tentou estabilizar a coisa, tentou estabilizar o reino dele, planejou bem internamente, mas externamente a coisa tá apertada, tá apertando Escorpião. E o inconsciente dele tá cobrando, tá? A espiritualidade tá cobrando principalmente, pois ele tá tendo perdas, aqui ó, com o enforcado, tá tendo perdas, e isso é uma questão de justiça, isso é uma questão que deve ser, até pode ser que tenha algum escorpionino que esteja passando por uma questão judicial, né, que esteja enfrentando uma questão judicial aí também, mas ele vai ter que lutar para resolver isso aí, para reverter isso aí. Para reverter e ter uma próxima alunação um pouco melhor, um pouco mais satisfatória. Né? Ele vai ter que rever, porque grande parte é culpa dele. Né? Mas em todo caso é igual. Né? Então tem casos e casos. Agora vamos para Sagitário, pessoal. Sagitário. Aquele que atira a flecha. O Centauro. Logo também estaremos falando sobre a diferença entre Centauro e Minotauro, né, na espiritualidade. Já falamos aqui já no canal, mas iremos falar mais. Sagitário vai pelear um pouquinho aí, hein? Se vai. Uau, aqui para Sagitário que tá pedindo força aí, ó. Pedindo força, mas uma força com... Ou talvez Sagitário esteja usando muito mal a força dele, né? Mas ele tá
ele tão pedindo força, mas talvez não seja essa força que ele tá fazendo, né? A gente tem a carta da força aqui, a força tirando o cedilha vira forca, né, pessoal? Então, pode enforcar a pessoa, né? Então, Sagitário talvez esteja muito exigente, esteja querendo as coisas rápido demais e vai ter mudança aí. Mudança drástica, porque talvez Sagitário tenha se perdido em algum ponto aí. Ele não conseguiu internamente ainda socializar, ele não conseguiu ainda socializar com ele mesmo, assim, internamente. Ele não conseguiu botar os pingos nos is ali. E externamente ele tá podendo folgar um pouco, ele tá podendo respirar um pouco a Imperatriz, tá podendo sentar e acalmar, né? Mas ele precisa ouvir mais o interior dele, ouvir mais a espiritualidade, precisa ouvir mais a, 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 o mestre interior dele, né? Sagitário tem que meditar mais, tem que se isolar um pouco mais, talvez o isolamento seja muito bom para o Sagitário esse mês lunar. E justamente, né? Sagitário aqui, ó, essa é a carta do diabo, ó. Sagitário entrou numa enrascada que ele mesmo ele possa ter se colocado, né? Sagitário talvez tenha forçado agora, ampliando bem as cartas aqui, dá para ver que Sagitário talvez tenha forçado demais no mês passado, na alunação passada, ele tenha forçado demais as coisas e ele tomou um caminho onde vai ter, olha, juntas essas duas cartas, pessoal, juntas assim, é coisa para refletir realmente. Ainda bem que vem o eremita, justamente pedindo para refletir, né? Porque aqui está mostrando o Sagitário muito querendo forçar demais as coisas, né? Forçar demais, forçar demais a realidade, né? Forçar demais a realidade querendo ser a imperatriz, né? Querendo sentar no trono. É, 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 às vezes a pessoa ela não percebe que ela faz isso, mas ela tenta moldar a vida assim com força, né? Apertando a coisa, né? Mas não é assim, né? A argila, por exemplo, a trabalhar a argila, você pode até no início começar com mais força, né? Mas depois você vai amolecendo, vai pro torno lá, você vai amolecendo, você não vai imprimir tanta força, né? Você tem que ter o tato. Então, eu acho que aqui a mensagem que para Sagitário faltou um pouco de tato na vida prática e isso tá vindo para cima dele. Vou até tirar mais uma carta pro Sagitário aqui também, porque ficou pesada a coisa. O Papa, ele não ouviu conselhos. Tiveram conselhos para ele, avisaram ele, né? Talvez o mestre interior dele avisou, outras pessoas avisaram, mas Sagitário não quis ouvir. Então vai ser um pouco complicado essa alunação para Sagitário aí, hein? Agora, Capricórnio. Os caprinos, os caprichosos. Vamos lá então, os Capricórnios. Ó, Capricórnio aqui, ó. Tá bem. É. Na questão de relacionamentos, né? Capricórnio pode ser que esteja tendo um pouco de dificuldades assim na vida pessoal, em convívio social, né? O pessoal no social talvez esteja enfrentando um pouco de problema, porque ele está conseguindo se comunicar, ele está conseguindo, né, interagir no meio social, mas ele tá com alguma coisa bastante presa ainda, ele tá batendo o pé, né? Ele tá dando cabeçada em alguma coisa ainda, ele tá teimando em alguma coisa, né? Porque justamente ele tá buscando aquilo que, muito parecido com o caso do escorpião ali também, tá? Que escorpião, saiu umas cartas parecidas aqui, porque escorpião tava com o interior solar, e o exterior, a realidade ali aparecendo lunar, né? Então lunar tem fases, então não é aquilo que ele queria, né? Então aqui talvez no interior de Capricórnio ele tenha trabalhado uma coisa muito forte, ele tá bem conciso ali, só que geralmente nós temos que nos adaptar, né? Não viver sempre uma vida ensolarada, ou seja, não tem o tempo todo o sol no nosso dia, né? Apesar de Capricórnio ter tido, né, várias oportunidades de criar um ambiente luminoso, de se mostrar de forma luminosa, de se mostrar de forma radiante, mas a questão lunar tá pegando no pé dele, tá? Capricórnio
tá sendo alvejado pela espiritualidade, por questões que não foram tratadas, né? Talvez Capricórnio esteja também tentando moldar demais, né? Tentando colocar demais o planejamento interno dele, interior dele, na realidade, tá? A perfeição, né? Porque o imperador e o namorado aqui, tá? Talvez a questão dele tá por ele se achar um imperador, por ele ter tudo acertado dentro dele. Capricórnio muito assim, muito prático no trabalho, muito prático no interior dele, muito prático, né? Talvez ele esteja idealizando uma coisa no externo que seja um mar de rosas, mas não é assim que funciona. E aí, justamente, surge a morte, né? A carta final dele aqui, carta central dele, né? É a morte e a transformação. Então Capricórnio vai ser obrigado a passar por transformações também, né? Eu não sei em qual aspecto, se ele vai ter que se adaptar ao meio no qual ele está vivendo, ele vai ter que seguir as regras do meio no qual ele está vivendo, ou ele vai ter que esperar que o meio mude as regras interiores dele, né? Então tem um embate aqui com o Capricórnio, né? O Capricórnio criou regras para ele, mas ele não quer que essas regras para ele se apliquem contra ele, né? Então ele vive uma dualidade, justamente como saiu aqui também o Sol e a Lua, em contraposição aqui. Então ele está vivendo uma dualidade. Capricórnio vai ter que escolher, ou vive a realidade como ela é mesmo, e para melhorá-la, ele vai ter que se tornar mais flexível no interior, vai ter que perceber que algumas coisas não pode ser a ponta de faca, né? Ele tem que mudar, que não pode ser quadrado como ele quer, ou ele vai ter que viver a vida dele assim, mas a mudança vai vir, é inevitável para Capricórnio, vai vir mudança nessa alunação, tá? Agora vamos para Aquário. Aquário, Aquário. Quem já viu o Hair aí? Hã? Quem já viu o Hair? Vamos lá, Aquário, Aquarius. Signo que eu acho fantástico. Aquário é mudança também. Aquário vai ter bastante mudança. Engraçado que saíram uns 3 signos aqui de mudança mesmo, né? Que vai ter os 3 ou 4 signos que saíram de mudança efetiva, assim. Vai ter. Aquário está vivendo uma questão interior muito forte de mudança. Aquário, talvez ele tenha se dedicado, ele se dedicou. Talvez Aquário, muitos aquarianos aqui provavelmente tenham feito cursos, análises, tenham feito terapia, tenham feito alguma coisa e estão mudando alguma coisa no interior deles, né? Tá aqui o papo, figura do papo, do aconselhador, tá? Talvez muitos aquarianos aqui estejam, né, fazendo terapia, estudando, lendo, né, praticando, se interiorizando e tá mudando por si só. Não é uma coisa que está vindo do espiritual, mas Aquário mesmo está querendo mudar. Aquário está querendo se renovar. E a gente está praticamente na era de Aquário já, né, pessoal? Então, Aquário ele tá puxando assim, o carro-chefe para isso, né? E a gente tem mudança mesmo aqui, ó. E ele tá aceitando essas mudanças. É interessante que Aquário tá aceitando essas mudanças ele quer mudar. Aquário quer mudar. Talvez seja uma coisa bastante de conjunto, assim, né? Que Aquário tem que mudar agora. Aquário não pode ficar para trás. Aquário não pode ficar na era de peixes ainda, né? Aquário tem que mudar e vai mudar mesmo. Tá aqui, é um novo caminho para Aquário. Pelo menos essa alunação aí, essa nova alunação vai ter uma nova fase, um novo capítulo, né, nessas mudanças que Aquário está planejando. Parabéns, Aquário. Estou sentindo aqui que Aquário realmente está buscando uma mudança por ele mesmo, né? Os aquarianos estão buscando por ele mesmo, assim, por eles mesmos aqui, ó. E tá sabendo destilar, né, decantar. Então, Aquário tá tendo a possibilidade de decantar, vai ter a possibilidade nessa alunação de decantar bem essas mudanças, tudo isso que fora planejado, e vai ter grande êxito. Parabéns, Aquário, hein? Agora, de todas as tiragens aí, temos peixes ainda, mas Aquário Aquário só saiu cartada de mestre aqui. Apesar de não ter saído as cartas bam aqui, mas saíram cartas poderosíssimas, numa conjuntura muito profícua, tá? Agora vamos para peixes, né? O último signo do zodíaco. Os últimos serão os primeiros, né? Ou não. Opa, já tô querendo pular aqui.
peixes. Os piscianos. Então, para peixes, peixe tá bem. Para essa alunação, peixe tá, olha, o jogo mais tranquilo assim para peixes, tá? Os piscianos podem ficar tranquilos para essa alunação, tá? Ele tá sabendo trabalhar bem as questões emocionais, as questões interiores. Peixe está conseguindo confiar mais. Talvez Peixe também esteja procurando mais a espiritualidade. Aconselho que nessa alunação que inicia agora, dia 23 de agosto, Peixe procure mais a espiritualidade, se fixe mais na espiritualidade, porque ele vai receber conselhos valiosos, tá? Para a vida prática cotidiana, tá? Ele vai receber muita coisa. A questão mais de convívio social, questão mais de relacionamento, tá? Aqui o jogo está pedindo para que Peixe fique um pouco mais ouvindo, escute mais, tá? Escute mais, tenha mais cautela em expor sonhos, em expor sentimentos. Ele tem um pouco mais de escuta, ele tem um pouco mais de escuta aos seus consortes, às suas consortes, tá? Pois ele vai entender isso, né, logo, tá? Nessa alunação mesmo, as respostas elas vão aparecer, né? Eu sei que Peixe tá pedindo respostas para muitas coisas na vida, para muitas coisas na espiritualidade, mas Peixe tem que se acalmar que nessa alunação chega, tá? Elas vão chegar as respostas e tem um mundo aí, tá? Peixe tá com tudo para fechar com chave de ouro, né? Esses projetos que, né, foram feitos nas lunações passadas. Então Peixes vai ter grandes ganhos, grandes êxitos aí. Ele vai conseguir grandes medalhas astrais, grandes, né, respostas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa tiragem. Se gostaram, por favor, deixa o like, comentem, tá? Que aí assim a gente assume aqui no canal, pois o canal não é meu apenas, né, pessoal? E nem do YouTube também. É nosso, né? É meu, de vocês, do YouTube, daqueles que comentam, daqueles que dão like, né? Então comentem aí, pessoal, se vocês gostaram de tiragem de iluminação, tá? Pois assim eu saberei que vocês querem. Então eu posso fazer antes de cada alunação que inicia, eu posso fazer. E também iremos dar ênfase novamente agora no canal aqui com os rituais de lua nova e de lua cheia também, né? Trabalhando mais com as rainhas do Reino da Lira, e vamos fazer rituais coletivos também, né? Toda a lua nova e toda a lua cheia, para aqueles que quiserem participar. Então é um ritual coletivo onde não apenas a pessoa ela pode participar, né, nos meus trabalhos, mas ela também pode, na casa delas, participar também. Eu vou dar todas as orientações para elas participarem, para elas efetuarem, né, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, e assim vamos, né, aumentando e fortalecendo cada vez mais a egrégora. Muito obrigado, pessoal. Carta do fundo do deck, tá? Roda Fortuna. Que essa Roda Fortuna seja a melhor, né? Ela deu o melhor giro para nos colocar no topo, e também quando tivermos que descer, peguemos tudo aquilo que é necessário, né? Pois da terra também, né, saem coisas. Temos água, não apenas de cima, mas a de baixo, que da terra colhemos os frutos, tá? Para subir de barriga cheia, né? Prestando atenção nos ares, prestando atenção naquilo que a gente pode cada vez mais sonhar, mirando o horizonte. Muito obrigado, pessoal. Salve a nossa banda, salve o Reino da Lira.